Muito bem, dando sequência às atividades da nossa terceira Convenção Brasileira de Lean, ainda teremos as apresentações da Daitec Automotive, do Hospital Ibiapaba, Beach Park, VIM do Brasil, também da ESAB Indústria e Comércio, 3M do Brasil e da Vale, nossa patrocinadora do evento. Informamos que todos os participantes que preencherem o formulário de avaliação que se encontra dentro das pastas de vocês e entregarem no término do evento, vão receber uma miniatura de um carro da Fiat Automóveis. Basta preencher a ficha de avaliação e entregar na recepção do evento para retirar a sua miniatura de um Fiat. Teremos agora a apresentação da Daitec Automotive. Eu convido o senhor Gustavo Menezes, engenheiro de processos, que vai falar sobre o tema aumento de produtividade da operação de brasagem por indução na direção hidráulica alta pressão. Senhoras e senhores, com os aplausos de vocês, Gustavo Menezes. Boa tarde, meu nome é Gustavo Rocha Menezes, eu sou engenheiro de processos da Daitec Automotive e eu vou falar hoje para vocês de um caso prático que nós aplicamos algumas ferramentas de Lean Manufacturing, produção enxuta na empresa, com o intuito de aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, trazer mais qualidade profissional para os nossos colaboradores. Então, eu vou começar falando vou falar um pouco da Daitec. A Daitec é uma empresa multinacional italiana que está disposta no mundo da seguinte maneira: hoje nós somos 11 plantas em todo o mundo, e essa planta onde foi aplicado o projeto, onde foi feito o projeto, é a Daitec do Brasil, que fica em Joatuba, que é uma região estratégica aqui de produção do setor automobilístico, aqui em Minas Gerais, e nós estamos agora com investimentos na Argentina, e para 2013, uma nova planta para o México. Então, a Daitec está expandindo seus trabalhos. Nós somos líderes no segmento de tubulações aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a Daitec ela é da seguinte maneira: tem uma área construída de 25 mil metros quadrados, nós estamos com aproximadamente 1.800 colaboradores, um faturamento, 2012, 220 milhões, e isso resultou num crescimento de 12% no nosso faturamento. Os nossos principais produtos, assim como eu disse, nós trabalhamos com tubulações para o sistema de carros, são tubos de combustível, onde nós temos um mercado de 52%. Nós beneficiamos o canister e temos hoje um mercado de 39% nacional. Tubulações de ar-condicionado, mercado de 40%. Tubulações de direção hidráulica, onde nós fizemos um trabalho e a gente tem 36% do mercado. A Daitec hoje ela tem uma produção de borracha de 3.750.000 metros ano e um consumo de polímeros, plástico, de 60 milhões metros ano. A fabricação de peças, nós estamos com 4 milhões de peças ano de tubulações de ar-condicionado e uma fabricação de 3,5 milhões de peças de direção hidráulica alta e baixa pressão. Então, isso aqui é um pouco do universo da Daitec, que está representado aqui para vocês, para que vocês conheçam um pouco melhor, já que aqui nós temos várias áreas, né? Então, dando seguimento, eu vou falar um pouco sobre o fluxo de processo onde nós fizemos o projeto tendo em vista as ferramentas de produção enxuta. Esse aqui é um processo, assim, resumidamente, de maneira macro, um processo de fabricação de tubulações de direção hidráulica a alta pressão. Nós começamos todo o processo com o corte
É o corte de tubos de aço, que eles vêm em barras para a Daitec, e lá nós cortamos nessas máquinas automáticas. E depois dessa etapa, desse processo, nós passamos para um outro, que é um processo de conformação, onde são feitas algumas deformações nas extremidades do tubo, alguns trabalhos, assim, a gente continua o nosso beneficiamento do tubo. Depois que é feita essa conformação, esses tubos eles vão para o setor de brasagem. É a brasagem de estafa. A estafa, talvez nem todos saibam, mas ela é um componente, é um fixador no tubo, que ele permite, de repente, que aquela tubulação no carro ela não gire. Então, é feito essa solda, essa brasagem desse componente no tubo como um antirrotativo. E nosso tubo também passa por um processo de brasagem por indução. Posterior a isso, nós vamos para um processo de curvatura, que esse tubo está reto. Então, como nós temos todo o design do carro, o design interno, nós temos que fazer a ligação da bomba de injeção de óleo de direção hidráulica até as rodas, o sistema. Ele tem que seguir um layout. Para ele seguir esse layout, nós passamos para o processo de curvatura, onde é feito realmente a curvatura desse tubo e a adequação dele ao layout. Posterior a isso, nós temos um processo de prensa. Nesse processo de prensa, o tubo de direção hidráulica, o tubo de aço, ele é unido a uma tubulação de mangueira, de borracha. Então, é unido através de canecas nas extremidades, que elas foram feitas lá naquela conformação, são unidas com essa mangueira de borracha e são prensadas. Posterior a isso, já que nosso produto é um produto Report, que pode causar risco de morte, nós passamos por um sistema de estanqueidade, que a gente chama de collaudo, por sermos italianos lá. E posterior a esse processo de collaudo, onde a gente detecta vazamento nessa tubulação ou não, nós vamos para a parte de acabamento, onde são feitos os últimos ajustes da peça. Coloca-se proteções para que não entre impureza e não vá para o carro, não cause problemas para os nossos clientes. Tendo em vista esse processo, esse fluxo de processo, nós identificamos que a brasagem por indução ela era um gargalo no nosso processo. Então, a Daitec, nós que somos responsáveis por essas melhorias na Daitec, nós resolvemos fazer o projeto baseado num histórico, vendo que é um gargalo, conforme carga-máquina, carga-homem, nós fizemos o nosso projeto de Lean Manufacturing na brasagem por indução. A brasagem por indução, talvez nem todos saibam, a brasagem ela vai fazer assim, de maneira bem prática, ela vai unir dois materiais, ela vai unir dois componentes. Os nossos tubos, as nossas tubulações, eles têm conectores nas pontas, nas extremidades. Então, eles são tubos de aço. Então, nós temos essas flanges, esses banjos, que a gente chama lá de banjo. Então, nós temos que fazer a união desses tubos com esses conectores. Então, a gente utiliza a brasagem por indução. Por que essa brasagem por indução? Ela é feita através de uma máquina onde gera uma energia, um calor por indução, e faz a união, através da coalescência do material de adição com as partes envolvidas, vamos dizer assim, o tubo e o conector, onde que é feita a junção mesmo, a solda, que todo mundo imagina que é uma coisa bem prática. Então, esse é o nosso processo, a brasagem por indução. A equipe multifuncional, que foi coordenada por mim, ela foi assistida por Assir Donizete, que é da produção, por mim, Gustavo Menezes, Humberto Pereira, também da Engenharia de Processo, Robson Amaral, da Qualidade, e Célio Lourenço, Engenharia de Produto. O que é o nosso projeto, o nosso tema? O nosso tema é um aumento de produtividade da operação de brasagem por indução na direção hidráulica a alta pressão. Como foi identificado um gargalo, nessa etapa, nós tínhamos que atacar esse déficit nosso. Então, baseado em quê? Na saturação da linha de direção hidráulica a alta pressão,
observação de capital não circulante indesejado entre as operações devido ao desbalanceamento de linha, ou seja, tinha muito estoque, muito, que a gente fala, work in process, muita peça sendo processada. E o nosso objetivo era o aumento da produção média de peças brasadas por indução em pelo menos 10%. Então, nosso projeto, quando a gente foi iniciá-lo, muitas pessoas, até mesmo o grupo, aí veio com a ideia de trabalhar numa coisa que talvez fosse necessário investimentos altos, onde a gente teria que, de repente, deslocar toda a fábrica de uma maneira mais abrupta, e nós não tínhamos tempo. Então, assim, baseado no conhecimento daquelas pessoas, como já foi dito aqui, nós fomos para a área, utilizando-se das técnicas sempre adquiridas com essas ferramentas de produção enxuta, e fomos observar não somente o nosso processo de brasagem por indução, mas a gente também observou o entorno, as operações anteriores e as operações posteriores àquele gargalo que foi identificado. Então, aqui vocês podem ver a máquina de indução, e aqui são 4 máquinas de indução. Quando a gente foi observar o processo, nós constatamos que os operadores, por exemplo, eles tinham que sair dessa máquina aqui, para vir aqui pegar uma outra peça, para passar para essa aqui. Uma fazia uma etapa do processo, a outra fazia o complemento. Então, os operadores eles ficavam rodando aqui, ó, sempre com esse aqui, como pode ser visto aqui no gráfico de espaguete. Então, observando não só essa etapa gargalo aqui, a gente identificou que esse, que a gente chamou aqui de OC, ele era o movimentador dessa área aqui, ó. E a gente viu, fazendo as medições, a gente viu que às vezes ele ficava parado, meio ocioso, dentro daquela operação. Por quê? Ele era responsável por fazer as movimentações aqui internas dessas máquinas, mas aqui ele não fazia nada. Ele simplesmente assistia aquela operação acontecer. Então, a gente pegou e viu que ele ficava, através de uma medição, assim, a gente viu que ele tinha uma saturação média de 55% do tempo dele disponível para trabalho. E a função dele, apesar de ser uma função indireta, que ela não agrega valor exatamente, mas ela faz com que o produto circule dentro da fábrica, ele chega até os pontos de beneficiamento, a gente viu que ele tinha uma ociosidade de 55% média. Então, a gente mediu os passos desses operadores aqui até chegar nesses valores. Porque nós tínhamos os turnos, os tempos perdidos, 3 funcionários, 3 turnos. Ou seja, a gente tinha uma perda de produção de 1.359 peças por dia, pelo menos. Então, só com essa análise aqui da atividade que não agregava valor, principalmente a movimentação. Então, o que a gente fez? Pontos de Kaizen. Eliminar o excesso de movimentação dos operadores responsáveis pelas máquinas de indução através da saturação do operador movimentador, já existente na linha de conformação. Ou seja, a gente viu que aquele operador que ficava na operação anterior, aquele movimentador, que a gente chamou aqui, ele ficava parado. Então, o que a gente fez? Agora que vocês podem ver nesse gráfico novo aqui, ele passou a não só abastecer a linha que ele já era habituado, como também as máquinas de brasagem de indução, para que aquele operador ficasse no lugar dele, aquele colaborador ficasse somente na máquina, operando a máquina, e não transitasse pela empresa. Então, quando a gente fez isso, a gente eliminou essas movimentações aqui desses operadores e conseguiu um ganho de produtividade. A nossa meta, que estava em 14%, ela foi superada e nós atingimos 10%, nós atingimos 14% no aumento de produtividade. Somente com a eliminação daquele movimento que os operadores das máquinas faziam. E, junto a isso, o que a gente conseguiu de melhoria associada? A gente diminuiu o estresse e a fadiga dos colaboradores da máquina de indução, diminuição do risco de acidente de trabalho, já que eles não ficavam mais em trânsito dentro da empresa, e diminuição do estoque intermediário entre as operações. Por quê? Aqueles operadores das máquinas de indução, eles saíam da máquina
E em vez de ficar indo lá, às vezes, para não ficar todo o tempo, eles colocavam uma caixinha cheia de peças do lado para eles não ficar andando. Então, a gente tinha a presença de estoque intermediário nessas operações. Então, qual foi o efeito disso na fábrica? A gente conseguiu superar os objetivos com um aumento de 14% na quantidade de peças brasadas por indução, sem a necessidade de investimento financeiro. Nós não investimos absolutamente nada. A gente simplesmente adequou uma situação já existente para o nosso processo. Então, as próximas ações que também foram identificadas com problemas, balanceamento de linha através da padronização das potências da máquina, que inclusive já foi feito, por causa da época do projeto, isso aqui já foi feito, e aumento da capacidade produtiva das máquinas. Desculpa. Então, o Lean Manufacturing na DyTech, a gente ainda... isso aqui já foi um outro projeto executado, porque a gente conseguiu provar com as ferramentas que foram utilizadas que agora já caberia um movimento, um investimento. Então, a gente pegou as máquinas, que elas ficavam desalinhadas e ficavam dentro de outros setores, e alinhou elas, como vocês podem ver aqui nesse desenho 3D, que hoje já é a realidade da fábrica. Então, assim, a gente teve uma eliminação completa de movimentação entre essas máquinas. Mas, primeiramente, a gente provou com as nossas ações iniciais que a gente não utilizou dinheiro, e depois a gente conseguiu um investimento maior para fazer essa ação. Então, esse foi o projeto da DyTech. Esse projeto foi participante da terceira academia Lean Manufacturing da Fiat. E eu gostaria de agradecer a diretoria da DyTech, que deu oportunidade das nossas ações, deu oportunidade às nossas ações, aos colaboradores da DyTech, o nosso padrinho da Denso, que nos ajudou na época, e a Fiat. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo Menezes, da DyTech Automotive. Convidamos agora a senhora Carla Andresa Rodrigues da Costa, gerente de qualidade do Hospital Ibiapaba, que vai apresentar o projeto Alto Tempo para Início de Infusão do Tratamento do Paciente no Setor de Quimioterapia. Pois não, Carla? Boa tarde a todos. Bom, nosso trabalho foi um trabalho que a gente tem que agradecer principalmente à Associação de Portadores de Pacientes de Câncer e seus familiares, né? É um grupo de 22 voluntárias, e essas 22 voluntárias estão conosco no Hospital Ibiapaba frequentemente, realizando um trabalho muito importante com os nossos pacientes. O nosso trabalho, né, o longo tempo de atendimento para início da infusão do tratamento do paciente no setor de quimioterapia, se deveu ao grande sofrimento dos nossos pacientes, né, pacientes debilitados, e que ficavam realmente um tempo muito longo antes de começar a infusão do próprio tratamento. Então, nós resolvemos aplicar o projeto Lean, né, apenas 3 meses atrás, que nós conhecemos essa metodologia, e hoje eu digo que a gente, no hospital, não vamos viver mais sem o Lean. Passa o vídeo, por favor. A cidade de Barbacena, com muita riqueza cultural e a sua beleza, também muito se preocupa com a questão da saúde. E agora vamos mostrar o Hospital Ibiapaba, que é referência em oncologia e cardiologia na cidade de Barbacena e toda a região. Fundado há 45 anos, o Hospital Ibiapaba Sebans, localizado no centro de Barbacena, é referência macro-regional em oncologia e cardiologia. Diariamente recebe elevado número de pacientes oriundos de várias cidades vizinhas, sendo considerada uma das maiores instituições de saúde das regiões Campos das Vertentes e Zona da Mata. Em sua ampla estrutura, possui salas de cirurgia com equipamentos de última geração,
além dos mais modernos equipamentos de anestesia da região, o que garante maior estabilidade hemodinâmica durante o procedimento e melhor recuperação pós-anestésica para o paciente. Estamos hoje num caminho de busca da qualidade e temos cada vez mais nos empenhado e conquistado esse espaço. A realização de cirurgias de alta complexidade, principalmente na área de cardiologia, é um dos pontos fortes do hospital. O Hospital Ibiapaba do Futuro vai se constituir no nosso centro oncológico quando teremos adesão do serviço de radioterapia, que vai complementar todo o ciclo de tratamento para o paciente com câncer, que inclui não só a radioterapia, mas a quimioterapia e cirurgias oncológicas, além das internações clínicas. O Hospital Ibiapaba Sebans atua para oferecer serviços de saúde com qualidade, segurança e elevado padrão, buscando sempre a satisfação de seus clientes. Hospital Ibiapaba Sebans, Avenida Doutor Jaime Rego Macedo, Centro, Barbacena. Bom, vamos continuar a nossa apresentação. Eu vou falar um pouquinho da descrição do nosso problema, né? O setor de quimioterapia é um dos processos principais da instituição. Realiza uma média de 880 procedimentos por mês. Sua estrutura é composta de 11 leitos e 6 cadeiras, distribuídos em 4 salas, uma capela de manipulação e 2 consultórios. Então, no levantamento da pesquisa de satisfação dos nossos pacientes, realizada nos últimos 6 meses, a maior reclamação foi sobre o longo tempo de permanência dos pacientes no setor de quimioterapia. Sendo assim, foi realizada uma reunião com a equipe multidisciplinar do setor, na qual o fluxo atual foi analisado passo a passo, com os respectivos tempos. Esse é o nosso fluxograma inicial, né? A gente, na realidade, quando foi analisado, a gente demorava 1 minuto para separar o prontuário. O paciente demorava em torno de 30 minutos para iniciar a consulta, 15 minutos para consulta médica, 3 minutos para emitir uma ficha de atendimento, para que essa ficha fosse complementada pelo setor de enfermagem, e nós enviaríamos essa prescrição para a farmácia, que demorava em torno de 20 minutos. A farmácia demorava em torno de 30 minutos para separar o medicamento. Quando ele voltava, demorava em torno de 5 minutos da conferência pela enfermagem. A gente faz a lavagem e desinfecção dos frascos, que demorava em torno de 15 minutos, e o tempo de 15 minutos para manipular cada medicamento, cada esquema. Depois, a gente tem um processo de pré-manipulação, que é onde o técnico de farmácia ou farmacêutico demora em torno de 15 minutos para se paramentar, 15 minutos para fazer a reposição do medicamento. Ele faz uma anotação inicial do tempo que ele está começando, isso demora 30 segundos. A gente verifica as etiquetas para manipular paciente por paciente, isso demora 5 minutos. A separação dos materiais e medicamentos para iniciar o processo de manipulação, 2 minutos. Depois, nós tínhamos que fazer a limpeza da capela e das janelas, e isso demorava 10 minutos. E o processo de manipulação, que é onde a gente resolveu não mexer nesse tempo, que é onde garante a segurança de todo o processo. Então, a gente demorava 3 minutos para separar a medicação dentro da capela, mais 5 minutos para limpar os frascos, e o processo de manipulação em si, 15 minutos. Esses são os aspectos da quimioterapia nos dias que estavam cheios, né, os dias mais cheios, e alguns dias que não estão tão cheios. Então, aqui a gente tem um café que é servido pelas colaboradoras da PPC, né, os nossos consultórios, a nossa recepção. E aí nós fizemos o 5W1H e definimos o que estava acontecendo, né? Um longo tempo de espera do paciente para iniciar a infusão do tratamento. Isso acontecia de segunda a sexta-feira, na recepção do setor de quimioterapia, que ficava muito cheia, né? E quem sofria com isso? Os pacientes, os acompanhantes e a equipe assistencial. A gente verificou também que segunda e quarta-feira eram os dias mais críticos dessa espera.
E aí a gente percebeu onde acontecia isso, na marcação de consultas, na separação da medicação, no processo de manipulação, na permanência do médico no setor somente um período, que seria na parte da manhã, e o esquema de tratamento do paciente. Nós elaboramos um 4Ms, né? E desses 4Ms nós fomos discutir 2 pontos nos 5 porquês, que era a demora da entrega no medicamento. E aí a gente chegou a um problema de estrutura, e o principal problema foi a agenda de todos os pacientes para o mesmo horário, independente do tipo de tratamento desse paciente. Depois do tempo de manipulação, a gente resolveu não mexer, porque nos 5 porquês nós chegamos à conclusão de que esse processo ele realmente garante a segurança tanto do colaborador quanto do paciente. Bom, então nós implementamos um plano de ação baseado nas nossas duas descobertas, né? Primeiro foi definir e agendar os horários de atendimento de acordo com o tipo de tratamento do paciente. O resultado seria diminuir o tempo de início da infusão dos pacientes em tratamento de quimioterapia. Depois, a aproximação foi fazer um acordo com os médicos quanto ao agendamento, porque eles passavam o horário para o paciente, na hora que chegava na secretaria, as meninas não conseguiam mais manipular esse tempo. Então, agora, as secretárias que passam. Então, o nosso resultado era alinhar o processo do agendamento. Depois, nós queríamos encaminhar um ofício ao Departamento Municipal de Saúde de Barbacena, informando o horário das consultas, porque eles também encaminham os pacientes das primeiras consultas para o hospital. E isso também organizaria o horário de consulta por tipo de tratamento. Depois, também, nós realizamos uma campanha informativa sobre a nova metodologia de atendimento. E isso foi realizado pelas secretárias e pelos voluntários da PPC. Nós queríamos conscientizar os pacientes sobre a nova metodologia de tratamento. Depois, a aproximação foi realizar uma pesquisa de satisfação com os pacientes, pré-projeto e pós-projeto, porque nós precisávamos conhecer o índice de satisfação do paciente pré- e pós-projeto. A aproximação foi diminuir o tempo de pré-manipulação em 30 minutos, porque elas demoravam um tempo de 30 minutos para poder preparar a capela e começar o processo de manipulação. E isso, o resultado que nós esperávamos era antecipar o processo de pré-manipulação. E a aproximação, antecipar em 30 minutos a chegada da técnica de farmácia no setor de manipulação. Depois, a aproximação foi encaminhar as 2 primeiras prescrições de quimioterapia para a farmácia, com continuidade do processo, porque antes essas prescrições, a gente juntava primeiro, esperava 5 prescrições para descer com elas para a farmácia. Então, o start foi, a partir das 2 primeiras prescrições, já encaminhar para a farmácia. E isso, o nosso resultado era iniciar o processo de separação e manipulação. Depois, nos dias de maior fluxo, a nossa ação foi fazer um revezamento entre as técnicas de farmácia para garantir a segurança do colaborador e do paciente. E a última ação proposta foi agilizar o resultado de exames laboratoriais, porque o paciente que está em tratamento de quimioterapia, ele não pode fazer exame de sangue um dia antes, ele tem que fazer no dia, porque depende desse resultado para que ele possa fazer a infusão do tratamento. Então, o nosso resultado foi agilizar o processo de análise dos exames. Com essa análise, o nosso objetivo foi reduzir o tempo de espera para início da infusão de tratamento, que era de 176 minutos e meio para 84 minutos em 2 meses. As soluções que foram implementadas, nós organizamos a agenda por tipo de tratamento. O primeiro horário ficou para pacientes que vão fazer quimioterapia e aqueles que chegam ao setor com intercorrências. O segundo horário foi para as consultas marcadas pelo DEMASP. O terceiro horário foram para pacientes que vão fazer revisões. E o quarto horário para pacientes de hormonioterapia e tratamento paliativo. Depois, nós elaboramos meios de controle, né, da agenda da quimioterapia, planilha de horário de chegada dos pacientes e acompanhamento do horário inicial de cada processo. Planilha de controle da enfermagem do início da infusão.
Depois, nós antecipamos em 30 minutos no horário de chegada do técnico de farmácia para manipulação. Antecipamos em 30 minutos no horário de chegada do técnico na própria farmácia para separar os medicamentos. A lavagem dos frascos, ela foi passada para os técnicos de enfermagem para agilizar o processo. Eliminamos o retrabalho na conferência da prescrição pela farmácia no processo de manipulação, porque ela era conferida 3 vezes, e nós eliminamos um processo. Depois nós fizemos um acordo com o laboratório para que a projeção dos exames fosse online em 1 hora após a realização do exame do paciente. E disponibilizamos os medicamentos com 24 horas de antecedência para administração nos pacientes que têm um tratamento semanal. Bom, então nós implementamos o plano de ação, né, fizemos o agendamento por horários, e aí nós organizamos a agenda de acordo com o tratamento do paciente. Depois o médico agora encaminha o paciente para a secretaria para ela agendar, a gente conseguiu alinhar esse processo. O DEMASP está agendando os pacientes no horário acordado, e também nós conseguimos organizar a agenda por horário. Disseminamos a nova metodologia para os pacientes, né, então os pacientes agora estão chegando de acordo com o seu horário marcado. A gente encaminha agora as 2 primeiras prescrições de quimioterapia para a farmácia, dando continuidade ao processo, para que a gente possa iniciar o processo de separação. Faz um revezamento entre as técnicas no dia de maior fluxo, né, e isso eu garanto a segurança do paciente e do colaborador, e agilizamos o resultado dos exames laboratoriais. Agora o laboratório projeta online para nós o resultado dos exames. Tá? E aí nós otimizamos também o resultado dos exames laboratoriais em 1 hora, porque com esses laudos entregues em 1 hora, a gente minimiza o trabalho da técnica de laboratório. Com o projeto todo elaborado, os nossos ganhos foram: nós conseguimos reduzir o tempo do início da infusão de 176 minutos para 81 minutos. E a última reunião realizada na semana passada, a gente está conseguindo realizar agora em 77 minutos. Depois, agora a gente consegue enviar as prescrições para a farmácia com 24 horas de antecedência. Nós conseguimos fazer uma redução de 60 minutos no processo com a antecipação dos fluxos de pré-manipulação e separação dos medicamentos. Conseguimos um aumento da satisfação do paciente e do acompanhante de 75% para 90,5%. Tivemos uma melhoria do fluxo das prescrições entre a quimioterapia e a farmácia, otimizamos o processo e implementamos uma visão sistêmica dos processos que a gente percebia que tinham ilhas de excelência dentro do próprio setor. Bom, então esse ficou o fluxograma do pós-projeto, né? A gente ainda demora 1 minuto para separar o prontuário, o paciente ainda continua 30 minutos esperando para consulta. A consulta médica são 15 minutos, a gente emite a ficha em 3 minutos. A complementação da prescrição passou de 5 para 2 minutos. O envio da prescrição da farmácia passou de 20 para 0 minutos. A separação da medicação passou de 30 para 0 minutos. A conferência da medicação pela enfermagem passou para 10 minutos. A lavagem e desinfecção dos frascos, 5 minutos. A paramentação a gente considera como 0 minutos, porque elas anteciparam essa chegada. A reposição do medicamento, 3 minutos. A anotação continua 30 segundos. A limpeza da capela a gente conseguiu eliminar nesse tempo também, de 10 para 0 minutos. A verificação das etiquetas ficou em 5 minutos. A separação da medicação em 1 minuto. A separação da medicação dentro da capela e o fracionamento em 2 minutos. E o processo de manipulação a gente conseguiu reduzir de 15 para 6 minutos. Bom, pessoal, esse é o nosso projeto. Eu quero agradecer ao BQ pelo convite. A gente se sente extremamente lisonjeado, né, aqui participando, junto com empresas muito qualificadas, né, nós somos lá do interior, e isso para nós é um ganho muito grande. Quero agradecer à equipe que participou da elaboração desse projeto, né, elas foram extremamente importantes, gostaria que vocês se levantassem para o pessoal conhecer.
E agradecer também ao nosso diretor, que nos apoia em todos os projetos que a gente fala que realmente vamos conseguir alavancar o hospital. Ele topa tudo, Dr. Luiz Eduardo. E muito obrigada, tá, pessoal? Muito obrigada, conterrânea Carla Andresa Rodrigues, Hospital Ibiapaba, Barbacena. Bom, convidamos agora o senhor Paulo Menezes, diretor de projetos do Beach Park Hotéis do Ceará, para apresentar o projeto Lean Serviços. Já está prontinha pra se esbaldar. Só no Beach Park, férias sem igual. Com a dona Foca, fofura e tudo é sensacional. Beach Park, é na água que a diversão começa. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E esse vídeo foi só para quebrar um pouquinho o ritmo aí dos hospitais e para a gente se lembrar que quanto mais a gente se divertir, provavelmente a gente vai adoecer menos, né? E a gente está lá no Ceará esperando por vocês. Vamos esperar ele botar a palestra aí. Vamos fazer sem ela, então. A nossa conversa, não vou chamar de palestra, vai ser um pouco diferente do que vocês viram até agora. E a gente vai se basear muito em pessoas, né? Muita gente falou de pessoas, muita gente mostrou casos de Lean. A gente vai mostrar também no fim um caso de Lean específico, mas a gente vai falar um pouco do caso da construção do modelo de gestão baseado em pessoas. A gente não tem black belt, nem green, a gente tem uma vontade muito grande de fazer as coisas cada vez de uma maneira melhor. E a gente só consegue fazer isso a partir das pessoas. Vou falar um pouquinho do Beach Park, eu não sei se todo mundo conhece, quem já frequentou, quem já foi lá, né? As crianças normalmente estimulam mais os pais aí, mas quando os pais chegam lá, viram criança também. Nós temos 27 anos de operação, nós estamos no Ceará, no Nordeste do Brasil. Temos 2.000 funcionários. Investimento e o crescimento da empresa, nos últimos 5 anos, ela cresceu 1.800%. Quer dizer, ela não está parada, a gente está fazendo todo esse trabalho de gestão com a empresa funcionando e andando muito rápido. Os principais negócios que nós temos, todo mundo já ouviu falar no parque, a gente recebe 860 mil visitantes, isso é o que está projetado para 2012. Essa é a curva, né, de visitação do parque, em 2005 até agora. Isso tem crescido muito, porque a gente tem uma estratégia de estar sempre a cada 1 ano e meio, 2 no máximo, colocando atração nova no parque. E o número de visitantes no complexo, pessoas que não entram na catraca do parque, mas vão para a praia e usufruem de outros serviços que nós temos lá. Então, nós somos o 15º maior parque aquático do mundo, e pelo critério de público, tá? Então, a gente concorre com parques aquáticos da Disney, de Dubai, da China, e a gente é reconhecido no mundo como um bom parque aquático. Se a gente mudar o critério, não for só público, for qualidade do serviço, atração, segurança, a gente deve subir nesse ranking aí. Somos o primeiro da América Latina. E temos também outro negócio que é a hotelaria. A gente administra 1.000 apartamentos. Alguns são pool, outros são condomínios. Temos uma taxa de ocupação muito boa para a média do mercado. Temos um operador de turismo. E temos uma rádio. Então, na realidade, são várias empresas dentro de uma empresa só, que se confunde e se mistura. E a gente chama de complexo Beach Park, e ele acaba sendo um pouco complexo de administrar.
Aqui, rapidamente, a curva do tempo, só para entender. Em 2006, a gente lançou um Aqua Show, um brinquedo. Eu sei que tem gente que foi aqui antes de 2000, e muita coisa aconteceu de 2006 para cá. O Aqua Show, colocamos sala de venda em São Paulo, mais um hotel, o Aqua Resort, a gente tinha os suítes, resort. Em 2008, o Aqua Resort. Em 2009, a gente criou um brinquedo chamado Ramo Brincar. Não criou, a gente comprou, né, e implantou. Ramo Brincar, porque no Ceará o pessoal tem preguiça de falar e não diz, vamos brincar. É ramo brincar, ramo comer, ramo... Coisa de cearense. Em 2010, a gente colocou uma operadora de turismo e mais um condomínio, Living. 2011, o Aquacirco, que a gente vai ver os prêmios que ele ganhou no mundo aí, dos parques. Em 2012, a gente está abrindo mais um hotel, uma sala de vendas em uma pessoa, e mais um hotel já funcionando, que é o Oceane Resort. Então, são 4 hotéis no complexo e o parque aquático. Foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa, o resultado é que 68,25% das pessoas que vão ao Ceará, o Beach Park influencia muito na decisão dessas pessoas. E 81% dos entrevistados disseram que o Beach Park é muito importante para o turismo do Ceará. Alguns prêmios, né, que nós recebemos esse ano. Só para a gente entender, isso aqui não é questão de orgulho, é só para a gente entender que brasileiro consegue fazer coisa boa. Por exemplo, se a gente pegar aqui um prêmio que... Deixa eu ver aqui, o Travel Channel, né, fez uma pesquisa em todos os parques aquáticos do mundo, escolheu os 10 melhores, fez um trabalho nos 10 melhores, e escolheu o Beach Park com a atração mais radical, que é o Insano. Né, então, a gente está inserido aí no mundo. Gestão Beach Park. Aqui a gente entra um pouquinho na conversa realmente. Nós temos a missão bem definida, que é entreter crianças de todas as idades, com um banho de alegria e emoção. A gente fala criança de todas as idades porque todos vocês, quando chegam lá, viram criança. Né? Tem criança de 5 anos, criança de 70, de todas as idades. Nossa missão é ser a melhor empresa de entretenimento familiar da América Latina. No começo a gente falou, a gente queria ser a maior empresa. Depois, não, maior, por que maior? Vamos ser a melhor. Pode não ser a maior, mas vai ser a melhor para os nossos clientes, para os nossos funcionários, e de entretenimento familiar. O nosso negócio é família. Os nossos valores, o primeiro vem segurança. Segurança acima de tudo, porque a gente está lidando com vidas, né? Não é um hospital, mas as pessoas estão se divertindo lá e o que a gente menos quer é um problema com isso. Então a gente investe muito em segurança. Fazer agora, bem-estar, dignidade e autonomia. Você vai ver na palestra o que é que a gente está querendo falar quando a gente fala de bem-estar e dignidade. Sustentabilidade do meio ambiente, enfim. O Beach Park, há 7 anos atrás, entrou mais fortemente nessa conversa de gestão, e a gente começou, antes de 7 anos, pensando em balance scorecard, coisas mais complexas, coisas mais bonitas, e a gente acabou criando um cérebro que não tinha corpo. O diretor, o gerente, todo mundo sabia para onde é que a empresa ia, mas não conseguia passar isso para baixo, então a empresa não ia. Só vai com o esforço das pessoas que estão na base, que eles é que realmente executam. A gente, muitas vezes, só faz atrapalhar. Então, a gente começou a trabalhar investindo em pessoas. Quando a gente fala de investir, a gente fala em treinamento, fala principalmente em certificação. Todas as pessoas que estão hoje no Beach Park, a não ser que tenha entrado menos de 3 meses, eles são treinados e são certificados. O que é a diferença de treinamento e certificação para a gente? Eu treino uma pessoa em como nadar, eu dou uma palestra, ele faz uma prova, ele sabe como é que nada, dá uma abraçada, bate o pé, respira, perfeito, tira 10 na prova, e quando eu jogo ele na piscina, ele se afoga.
Então, todo mundo é treinado e depois todo mundo é certificado no ambiente de trabalho, fazendo aquilo que aprendeu. E ele deverá fazer da forma que aprendeu, né, com todos os cuidados que precisa para isso. Essa certificação cria um fenômeno que é o seguinte: hoje a gente não contrata mais cargos de liderança, com raras exceções, e se a gente não conseguir aproveitar as pessoas que estão dentro da empresa. Então, a pessoa treina, certifica, e as promoções internas acontecem porque, a cada momento, a gente está gerando uma oportunidade, saiu alguém por um motivo ou por outro, e abriu uma nova vaga. Então, as pessoas que estão na empresa se preparando para aquela vaga, elas vão concorrer, e a mais apta vai assumir o cargo, e a gente vai contratar uma pessoa de novo na base para criar essa oportunidade e motivação das pessoas. Esforço para implantar essa cultura que a gente vem implantando aí, já faz mais de 5 anos, com certeza, ela é como se fosse uma profissão de fé, ou você acredita ou não acredita. E a gente acredita muito que isso dá certo, a gente vai mostrar, a gente já está criando, a gente passou muito tempo plantando e agora a gente está colhendo. A gente fez um pouco diferente. Em vez de fazer lean pontual em alguma coisa, a gente começou a falar para todo mundo da mesma linguagem. Então, hoje, a gente fala assim, do porteiro ao diretor, todo mundo fala a mesma linguagem. Linguagem de gestão, todo mundo entende o que é autonomia, o que é responsabilidade, o que é plano de ação, o que é método, tá? Os 4 M's, todo mundo na empresa passa por um treinamento e se certifica em gerenciamento da rotina e começa a entender esse linguajar, porque a ideia da gente é que as pessoas vão se desenvolvendo, elas vão fazendo Kaizen nos seus ambientes de trabalho, sem precisar de ir uma pessoa especializada fazer aquilo por elas. Então, o treinamento que a gente dá e a certificação é para que as pessoas consigam ir evoluindo. Quem faz o trabalho são aquelas pessoas, ninguém mais que elas conhece o trabalho. Então, nós hoje estamos consolidando esse modelo. Aí tem uma linha do tempo também. Em 2006, a gente começou a falar para as pessoas de 5S, para todo mundo na empresa. Não é num setor, não. Todo mundo, 5S, criar comitê, falar um pouco de Lean, né? A gente não usa um linguajar muito complexo, porque as pessoas, muitas delas, não têm um nível elevado de conhecimento, não são doutores, não são engenheiros, não são formados na faculdade. Então, a gente tem que, né, às vezes, primeiro emprego das pessoas. Então, a gente usa um linguajar mais leve para a pessoa ir entendendo aquilo, botar na cabeça, para ela começar a pensar Lean. Ela só vai conseguir fazer alguma coisa Lean quando ela estiver pensando Lean. Gerenciamento da rotina, criamos as UGBs, que são células de trabalho. A empresa hoje é toda dividida em células de trabalho, como se fosse uma fábrica. Então, existe a célula de trabalho da contabilidade, do contas a pagar, do contas a receber, do design, da engenharia. Então, a gente deve ter algo em torno de 170 células de trabalho funcionando na empresa. Começamos a fazer as auditorias de gestão, certificação profissional, convenção de gestão. Nós só fizemos 2 convenções, a gente vai fazer a 3ª convenção agora, junta todo mundo na empresa, a empresa para 2 dias e a gente vai para o centro de eventos de Fortaleza e faz um evento lá, onde cada comitê cria o seu jogo e mostra para as pessoas o que é 5S de uma forma lúdica, o que é gerenciamento da rotina, de uma forma lúdica, e muitos fornecedores vão visitar, e se vocês tiverem interesse, fica próximo, a gente manda uma informação para o BQ e são todos convidados para participar e conhecer o trabalho da gente. Sistema de sugestões, implantamos também para que as pessoas possam dar sugestão nas suas áreas. Em 2011, a consolidação do modelo e estamos se preparando para participar do PNQ e certificação 22000, que a gente vai ser auditado esse ano ainda, que é uma certificação em segurança alimentar, já que a gente tem muita preocupação com segurança, tanto segurança aquática como segurança dos alimentos. Bom, então, para que todo mundo entenda a importância que a gente dá para a certificação, existe uma cerimônia de certificação,
Aqui era bem no começo, hoje em dia a gente tem que fazer num ambiente aberto para que todo mundo participe. E todas as pessoas vão e, quando são certificadas, vestem uma beca, segura o seu certificado. E até o amigo da gente aqui falou sobre o pessoal do TRT, né, que gostava de certificado. Imagina o pessoal que está no nível um pouco mais baixo intelectual, não intelectual, que essas pessoas são muito inteligentes, de estudo, de conhecimento, por não ter acesso. Então, isso aqui para eles é muito importante. A gente nota a alegria deles nesse dia. Então, todo mundo que está no auditório lá, quando chama as pessoas, toda a diretoria da empresa está à frente, parabeniza a todos. E as pessoas levam familiares, né? Aqui, ó, leva filho, leva mulher, leva pai, leva mãe, leva irmão. Então, se você leva a sua família para o ambiente de trabalho, é porque você gosta de ir lá, você acredita naquilo, você não vai misturar a sua família com um ambiente que você não gosta. Essa senhora também aqui, com certeza se certificou em segurança alimentar, ela trabalha na cozinha. E essa aqui é a célula de trabalho. Todas as pessoas que entram na empresa, elas vão fazer as certificações, que vai constar aqui. Então, essa é o GB do design, podia ser da engenharia, podia ser do Contas a Pagar, podia ser de qualquer setor. Todas as pessoas estão aqui, foto das pessoas, os cursos que elas precisam fazer para se certificar. O produto daquela UGB, a empresa foi dividida de acordo com o produto. O que é que ele produz? Ela é camareira, ela produz o quê? Antes da gente fazer isso, as pessoas muitas vezes não sabiam nem o que elas estavam fazendo na empresa. Elas iam trabalhar. E lá trabalhava. Se o chefe sorrisse para ela, ela achava que estava bem. Se ele tivesse cara feia, ela achava que ela estava mal. Né? E é isso aí, você deixa o funcionário, às vezes, sem saber, pô, como é que eu estou andando aqui? Eu não tem indicador, não tem nada. O chefe riu, tá bom. O chefe está com raiva, às vezes está com raiva da mulher, está com raiva de outra história, e o cara acha que está com raiva dele. Então, a gente criou um produto daquela UGB. O que é que ela produz? A pessoa sai de casa para ir para o Beach Park trabalhar para fazer o quê? Ele entendeu perfeitamente o que é que ele produz lá. Né? Tem um documento que diz, você produz isso. E você produz isso para quem? Quem é o seu cliente? Pode ser o cliente final, pode ser outro departamento. E você produz isso para ele, então ele precisa disso. E como é que você mede se ele está satisfeito com isso que você está fazendo? Tem um indicador que mede a satisfação desse cliente. Está linkado aqui também quem é o fornecedor dele, dentro da empresa, quem fornece para ele. Com isso aqui, a pessoa começa a ter noção de fluxo. Muitas vezes as pessoas estão dentro dos seus departamentos e não imaginam isso. E a maior covardia da administração é que os departamentos são assim e o fluxo de valor é assim. Então, o fluxo normalmente é um órfão dentro da empresa. E se o cara só entende do negócio dele, não sabe quem está ao redor dele, ele vai produzir para a pessoa, não vai se tocar que tem que entregar aquilo no tempo certo, que tem que fazer uma determinada tarefa para o fornecedor entregar para ele a coisa na hora certa. Então, isso aqui é o primeiro exercício, né, prático que as pessoas fazem. Isso aqui é feito pelas pessoas da UGB. Não chega uma pessoa lá e fala, não, vou fazer isso com o UGB aqui, porque senão vira um quadro na parede. O risco disso aqui é virar um quadro na parede. Virou um quadro na parede, está totalmente desassociado do dia a dia da pessoa, passa a ser um problema e não uma solução. O sujeito faz o trabalho dele, e eu cheguei a ver isso em muitas empresas, em alguns momentos a gente viu isso aqui também lá. Vai ter a auditoria, 4 meses sem auditoria. Quando você chegava em outras empresas, nesse período as pessoas estavam tensas, correndo. Chegava, o que está havendo? Não, vai ter auditoria. Então quer dizer que você não faz nada, e quando chega a auditoria, você corre para fazer. Então o quadro passava a ser um problema, não era uma solução. Isso aqui não ajudava o dia a dia das pessoas a estabilizar a rotina. Porque a gente entendeu nesse tempo que se eu não estabilizo a rotina, eu não consigo melhoria. Porque está todo mundo correndo, todo mundo apagando incêndio, todo mundo nervoso, estressado, produz, não sabe se está produzindo o suficiente. Então, esse quadro aqui é o grande aliado
de estabilizar a rotina daquele setor. A partir do momento que eu tenho aqui, ó, aqui são os procedimentos desse setor. O que é que ele faz? Está aqui documentado, para que ele possa repetir o resultado que ele conseguiu. O processo, muitas vezes, é mais importante do que o resultado. Se eu tenho um resultado sem processo, pode chegar a um ponto que eu não consigo repetir mais aquele resultado. Ele simplesmente aconteceu. Então, a gente dá uma importância ao processo muito grande. Então, a gente não quer pessoas excelentes, a gente quer processos excelentes que as pessoas possam executar. Então, essa é uma ferramenta que está. Se você chegar no Beach Park, você vai encontrar em todo o ambiente esse quadro, dessa forma. O que vai mudar são os indicadores, o que vai mudar é o produto, mas o modelo é esse aí. Esse aqui é um gráfico de funcionários certificados. A coisa começa devagar, devagar, é aquela questão da disciplina, da persistência, de acreditar, e aí quando começa a entrar na veia, aí dispara, e a gente começa a ter resultados que matematicamente são difíceis de explicar, como a gente viu aqui, reduções de tempo nas coisas gigantescas, né, que todo mundo apresentou aqui. Quantidade de promoções dentro da empresa, em cada ano. E aí a gente cria um ambiente para conversar sobre Lean, para conversar sobre qualquer coisa da administração. As pessoas estão falando a mesma linguagem, elas estão entendendo o que é que a gente está falando. Então, quando a gente fala, pai, tem uns desperdícios, a gente precisa atacar os desperdícios, as pessoas já começam a pensar, bom, deixa eu ver onde é que eu quero chegar aqui. Eu preciso fazer um plano de ação, né, para fazer isso? Qual o indicador que eu vou usar? Aí começam a entender o que é superprodução. Se o meu setor produz mais do que o próximo setor precisa, eu estou gerando superprodução. Se eu estou gerando superprodução, eu estou gastando tempo, energia, dinheiro e estou gerando estoque. Estoque é desperdício. Vai ter espera. Alguém, ou então eu faço menos, alguém espera para receber. Né? Ou transporto excessivamente uma coisa de um lugar para o outro. Muitas vezes a pessoa faz isso, ela nem está nem se tocando o que está fazendo. Então a gente começa a conversar sobre esse aspecto aqui, e o Lean vai entrando dentro da cultura, da filosofia de melhoria, de Kaizen. Então, as pessoas hoje elas estão prontas para fazer os seus próprios Kaizen. Em alguns momentos, alguém vai lá e ajuda, mas eles normalmente ficam procurando melhorias. E esse pessoal aqui, que é real, né? A gente tem até um selinho, isso é real. Essas pessoas, quando eles começam a fazer as melhorias, elas têm um espaço na empresa, toda sexta-feira de 15 em 15 dias, toda a diretoria e gerência da empresa vai para um local parecido com esse, e as pessoas vão apresentar suas melhorias para os diretores e vão mostrar o que estão conseguindo fazer de Kaizen nas suas áreas. Então, o que é o pessoal de serviços gerais. Aqui, pessoal da governança, quadro de controle operacional. Então, isso já está no dia a dia. Aqui é um bar gelado, que a gente chama de bar gelado, é um bar que atende à praia. A gente vai falar agora aqui um pouquinho de um exemplo prático de Lean. Esse bar atende à praia, não sei se alguém já foi na praia do Beach Park, ela é assim, tem uma banda que toca para os clientes ficam aqui debaixo de um coqueiro, na frente da praia, e esse cidadão aqui é o garçom, esse aqui também. Esse aqui é o cumim, é o que entrega o pedido para o garçom. Então o garçom está na praça, né? Tem lá 10 mesas que ele cuida, o cliente faz um pedido para ele comanda no telefone aqui, celular, esse pedido vai lá para a área de TI e vai para uma impressora para ser impresso dentro do local. Dependendo se foi uma peixada ou uma moqueca, vai sair na cozinha. Se foi uma cerveja, vai sair no bar gelado. Se foi uma dose de uísque, vai sair no bar quente. Né? E cada produto tem um tempo para ser atendido para chegar na mesa do cliente. Tá? Então, todo produto ou grupo de produto tem um tempo. O que é que acontecia? A gente estava observando que tinha muito desvio nesse pedido. A gente tinha 6,60% de atraso nesses pedidos. Né? O cliente que está sentado aqui e pede uma cerveja, ele não quer esperar. Né? E quanto menos ele esperar, melhor para a gente.
E para ele também. Então, esses personagens aqui atuam nesse atendimento. Aqui é o bar, de onde as coisas saem. Isso aqui é como é que ele era antes, né? Os cominhos ficavam aqui fora. Então, tinha hora que tinha estoque de pessoas aqui, esperando. Tá? E o pior de tudo, né? Porque, veja, tem 38 garçons, 50 cominhos, 400 mesas, 1.200 clientes sentados, morrendo de fome. Reserva de mesa iniciando 11h30 e terminando 15h30, nos dias de pico. Eu tenho todas as minhas mesas lotadas e ainda tenho uma reserva de mesa. Tenho 4.900 itens que são entregues somente desse bar. E eu tinha pedidos fora do prazo de 7,6% dos pedidos fora do prazo. Isso gerava insatisfação dos clientes. Então, o cidadão comanda o pedido e o rapaz entrega para ele. Nós tínhamos dentro desse bar 4 impressoras histéricas, imprimindo comanda, parecia uma metralhadora. Esse ambiente era terrível, porque a pressão era muito grande. Eu tenho que entregar naquele tempo. E, ao mesmo tempo, eu tenho aqui impressoras, porque o garçom comanda, a impressora imprime. E se não tiver gente aqui para separar o pedido e montar a bandeja do cumim, vou ter estoque de cumim aqui, cliente insatisfeito lá e o tempo passando. Então, funcionava assim antes. Tem clica aí para a gente... É só uma apresentaçãozinha para a gente entender, contextualizar aí a praia, as mesas, os garçons. O garçom faz o pedido, ele tira o pedido. Todo mundo ali esperando, os pedidos saindo na impressora. E os atendentes dentro do bar, loucos correndo para montar as bandejas no tempo menor possível, entregar para os cominhos lá fora, para o cumim passar por um computador aqui, onde dava baixa, e aqui nessa hora ele anotava o número do cumim, e aí contava o tempo, né? Essa cerveja saiu antes do tempo, depois do tempo. Então era assim. A gente tinha um fluxo muito grande de pedidos, chegava em algum momento a perder um pedido. Vários funcionários parados, né? Eu tinha superprodução de comandas, estoque de gente parado, movimentos necessários, o cara ficava ali dentro correndo o dia todinho, montando bandeja, montando bandeja. Eu acho que tem que apertar, pronto. E aí depois que a gente fez esse trabalho, ficou assim. Até a música. A gente transformou o local numa espécie de supermercado. Quando o pedido chega, o próprio cumim pega o pedido, a bandeja está aqui, monta a bandeja, vai na geladeira que já está identificado. Qual é a escola gelada? É essa aqui, está lá a plaquinha gelada. Qual é a água gelada? Está aqui. Então o refrigerante tal, está aqui. Então ele vai montando a bandeja dele, sai aqui no computador, dá baixa e vai entregar para o garçom. Né? Os atendentes que ficavam aqui, todos foram para outro lugar. Tinha uns 9 aí, mas foram para outro lugar dentro da empresa. A gente não, né? A gente precisa sempre de mão de obra, então quando a gente consegue economizar gente aqui, a gente leva para outro canto. Né? Então, o processo ficou mais tranquilo, a gente vê que agora tem um fluxo contínuo, as pessoas entram, né, circulam e saem, não tem muito estoque de comanda, não tem aquela loucura lá. Ops. Então, o que é que aconteceu com esse indicador, né? A gente tinha 7,6% de pedidos fora do prazo. Rapidamente após essa implantação, isso caiu para perto de 1. Né? Aqui estou comparando um dos dias de maior movimento. Primeiro, dia 1, 2 de janeiro, né? É o período mais forte. Então, caiu para cá para quase 1, chegou a tocar no 1 e está equilibrado entre 1 e 2.
E nesse tempo aqui, a praia aumentou, nós temos mais clientes, temos mais pedidos, e conseguimos estabilizar isso aqui. Com isso, a gente acabou tendo um cliente mais satisfeito. Funcionários que trabalhavam nesse setor também ficaram mais satisfeitos, né? E nessa batalha de melhoria contínua, a gente conseguiu agora entrar também como uma das melhores empresas para trabalhar. A gente procura sempre transformar um ambiente de trabalho num ambiente alegre, para que as pessoas possam atender os clientes alegres. Eu tenho um funcionário que está com raiva da empresa, o cliente pergunta uma coisa para ele, a probabilidade de ele responder de uma forma grosseira é muito grande. E nós somos uma fábrica que temos os clientes dentro da fábrica. Né? Quem produz peça de carro, o cliente não está lá dentro. Né? Você está fabricando para um cliente que está lá fora. O cliente está andando no ambiente da gente ali, ele está comprando um sanduíche, ele está, né, tomando banho, ele está precisando do salva-vida, de segurança, de alguma coisa assim. Então, as pessoas estão interagindo, 2.000 funcionários interagindo com 860 mil clientes, ou 1.400.000 clientes, dependendo. Né? Então, se essas pessoas não estiverem satisfeitas dentro da empresa, a gente vai ter problema muito grande. Então, dentro de tudo isso aí, a gente vai trabalhar a questão da dignidade humana. A gente não permite de forma nenhuma que o funcionário seja destratado por ninguém. E acontece isso aqui. Esse aqui é o Raimundão, tem 20 anos de empresa, ele também é real. E esse era o recado que eu tinha que dar para vocês. Alguém quiser conhecer, está de portas abertas aí. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Menezes, Beach Park Hotéis e Turismo. Nós convidamos agora o senhor Alexandre Noronha, engenheiro de processos da VIM do Brasil, que vai apresentar o projeto Vulcano 30, projeto para aumento da produtividade em 30% da linha de rosqueamento de tubos petrolíferos. Com a palavra, Alexandre Noronha. Bom, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome da VIM do Brasil o convite, é um prazer estar aqui. Para mim é muito gratificante, uma vez que eu participei do grupo de estudo, quando montamos a primeira convenção, então poder voltar aqui e compartilhar a nossa experiência é muito gratificante, e com certeza as discussões calorosas que nós tínhamos no grupo contribuíram para o nosso aprendizado. Bom, então, por que o nome, né? Vulcano 30? O Vulcano é o deus romano da metalurgia e 30 é para aumentar em 30% a produtividade da linha de rosqueamento de tubos petrolíferos. A importância de dar um nome para o projeto é a comunicação dentro da empresa. Então, quando a gente procura por uma área de overhead, uma área de apoio, é muito fácil a comunicação, todos sabem o que nós estamos falando. Obviamente que ainda a gente está iniciando, desde setembro de 2009 que a gente tem uma gerência de performance com consultores internos. Então, a tendência é que no futuro a gente não precisa mais de dar um nome, porque isso vai se tornar o sistema de gestão da empresa. Né? Então, vai estar no sangue, vai estar no dia a dia das pessoas. Mas, enquanto ainda a gente está crescendo, é muito importante esse nome para facilitar a comunicação na empresa. Então, falando rapidamente sobre a VIM do Brasil, é uma empresa de capital francês. Aqui no Brasil, a gente está sediado em Belo Horizonte, no Barreiro. Temos unidades também em Rio das Ostras, com a fábrica de acessórios e reparos, bem próximo do nosso principal cliente, que é a Petrobras. O nosso produto é o tubo de aço sem costura. Estamos no Brasil desde 1952, devido a uma demanda da presidência do Brasil na época, para atender a criação da Petrobras. E temos aproximadamente 6.000 empregos diretos e indiretos. Somos uma empresa integrada, então temos as duas principais matérias-primas são produzidas por nós mesmos, o minério, na VM Mineração, em Brumadinho, e 22 fazendas e 22 municípios produzindo carvão vegetal. Além disso, recentemente teve a joint venture entre a Valorec e a Sumitomo para a criação da VSB, que está situada em Jeceaba. Falando um pouco sobre os nossos segmentos de atuação, a empresa tem uma grande variedade. Uma delas é o setor de óleo e gás, que é onde foi desenvolvido o projeto. Então, a gente faz as roscas nas conexões para garantir
a conexão e vedação para passar o fluido, o petróleo, o gás nas plataformas, fazer a perfuração das rochas, fazer a sedimentação para evitar que a rocha colapse e a condução do fluido. Temos o segmento de indústria, que atua em diversos setores, trocadores de calor, empresas termoelétricas, transportar fluidos e gás em empresas de processo, as pessoas que têm carros com o gás natural veicular, aquele cilindro, a matéria-prima também parte de tubo sem costura, máquinas em geral. O setor de construção civil é o setor mais novo, então passarelas, plataformas, estações de ônibus. O Independência, quem já conheceu, a cobertura do estádio foi fornecido pela VM. Vários estados da Copa do Mundo terão cobertura também com tubos da VM do Brasil. E o setor automotivo, que tem eixos, não só na parte de pequenos, mas também parte agrícola, matéria-prima para rolamentos, tubos injetores, etc. Para dar uma visão geral do processo, do projeto, o interessante é que a meta ela partiu de uma necessidade do cliente, ou seja, né, o foco no cliente. Por que lançamos o projeto? Essa informação está no site da Petrobras, então boa parte das pessoas aqui já estão cientes quanto a Petrobras está investindo e o plano para os próximos anos. É um plano bastante ambicioso. E, em paralelo, a descoberta do setor do pré-sal, que são em águas mais profundas e, consequentemente, exige uma maior quantidade de tubulação, exige graus de aço mais complexos, roscas mais complexas, o que aumenta o tempo de ciclo. Então, o cenário que a gente estava era um aumento de demanda do cliente e uma maior complexidade, ou seja, precisávamos de aumentar a produção. Então, aquela meta que a gente viu inicialmente ali de 30% foi baseada no que o cliente estava nos dizendo, né? Então, ganha um poder maior o projeto quando o cliente que está à frente disso. Bom, a visão, então, obviamente, é garantir o atendimento do cliente sem atrasos, aumentar a capacidade de produção em 30%, e, para conseguir isso, era eliminando os desperdícios, reduzindo o índice de recusas, índice de quebras, tempo médio de setup, ou seja, atuando na variabilidade, né, no desvio do processo, onde a gente não tinha controle. Dando uma visão geral de como começou, então é um diagnóstico, assim como os vários médicos aqui, né, diagnosticam o setor, o paciente, a gente fez um diagnóstico do setor. Então, inicialmente, nós fizemos um mapa de fluxo de valor para identificar como estávamos e traçamos um mapa futuro onde queríamos chegar. Depois fizemos uma análise de gestão, é uma matriz com 10 itens, como, por exemplo, melhorias, padrão, gestão visual, qualidade, equipamentos, e eles têm da escala 0 a 5, né, conforme o nível de maturidade na filosofia Lean. Então, a gente analisava também em vermelho onde nós estávamos e em verde aonde nós queríamos chegar. Posteriormente, a análise de fatos e dados, né, para os principais indicadores que mostravam onde nós tínhamos as perdas, onde que a gente tinha potencial de ganho. E, finalmente, a gente montava um plano de ação bem visual, né, cada coluna aqui é uma semana e cada linha é um tópico do que a gente discutiu durante a semana. Então, primeiramente, o ganho dessa semana é a dedicação das pessoas. A gente fechou a agenda de todos os engenheiros e gerentes desse setor para discutir sobre isso. Então, as ideias já estavam na empresa durante muito tempo, mas a gente não tinha colocado literalmente no papel, né, porque a gente não usa nenhum recurso eletrônico, é bem fácil, é bem visual, está na sala, e isso ganha também agilidade de processo. Então, o Lean ele é simples, não precisa da gente complicar. Aqui nós fizemos o desdobramento da meta. Então, como que a gente conseguiria chegar nesse aumento de 30%? A gente usa o TRS como indicador de produtividade. Então, a gente partiria de 59% para aproximadamente 78% de TRS, atuando na qualidade e fluxo, em termos de logística, manutenção, setup e a calibradora, que é o primeiro equipamento da linha. Naturalmente que o ganho de setup, a gente tem consciência de que ele é para ganhar em flexibilidade, não em produtividade, mas o cenário que a gente estava exigia que a gente inicialmente atuasse dessa maneira. Mas a gente já está mudando a visão para
o tempo ganho em setup não ser em produtividade e sim em flexibilidade da linha. Alguns ganhos que nós conseguimos com o projeto. Então, como eu disse, é uma empresa integrada. Então, o fornecedor dessa linha é um fornecedor interno. E, com isso, o relacionamento é um pouco diferente de um relacionamento cliente-fornecedor, né? Então, algumas das vezes, a gente recebia o tubo com um problema de qualidade fora da especificação, mas por já ter agregado o custo, já ter colocado mão de obra, energia e tudo mais, e estar dentro da empresa, a gente acabava aceitando. E isso trazia um alto índice de recusa. No momento que a gente aplicou o conceito de não receber, não criar e não transmitir problemas, ou seja, a gente parou. Se nós temos um problema, vamos parar e resolver, atuar. Foi um ganho significativo, porque primeiro a gente forçou o nosso fornecedor interno a se desenvolver, a melhorar o processo dele, e a gente parou de gerar desperdício no nosso processo. Então, nós criamos uma gestão visual nos tubos. De vermelho indica que o tubo não está ok para entrar na linha, e verde significa que ele está ok para entrar na linha. E aí, quando está vermelho, o operador já sabe que ele tem que devolver para o fornecedor, e ele tem lá o que fazer para voltar na condição ideal para a gente colocar na linha. Então, esse aqui é o gráfico que mostra o índice de recusa. A meta ela varia conforme o mix de produção, mas, para dar uma visão geral para vocês, os dois principais motivos de recusa que nós tínhamos, nós reduzimos em 50% com o projeto. Bom, questão de padrão visual, esse foi um grande paradigma que nós conseguimos quebrar, porque, antes do projeto, os nossos padrões tinham 30, 40 páginas, e a gente confundia manual de treinamento com padrão, né? Então, esse foi o paradigma que a gente quebrou das pessoas. Eles, pô, mas se vai ter uma auditoria, como que eu vou mostrar? Esquece, isso é para o cara que está entrando. Na linha, a gente precisa de um padrão que garanta que o operador produza na sequência correta, da maneira correta e no tempo correto. Nada mais do que isso. Então, um padrão visual atende perfeitamente essa necessidade, com pouquíssimos textos, e fácil de ser auditado, fácil de ser respeitado, né? Então, para garantir esse respeito aos padrões, nós criamos uma estrutura de auditoria de padrões, que é esse checklist, em que líderes, supervisores, engenheiros, gerentes, vão na área para verificar o respeito ao padrão, ver se o que foi implementado pelos grupos de melhoria contínua na Semana Kaizen, de fato, está sendo respeitado. Então, essa verificação ela passa por um filtro de padrão, que primeiro verifica se existe o padrão, se ele está lá na área, se ele está atualizado. Se o padrão é claro, ou seja, se o operador, o entendimento dele está claro com o que foi montado pelo grupo na época que escreveu o padrão, e, obviamente, que esse padrão é escrito com participação de alguns operadores. Depois ele verifica se o padrão é respeitado, ou seja, o operador pode entender, pode explicar muito bem, mas não está cumprindo, não está respeitando o padrão. E depois a gente verifica se aquele padrão ainda se adequa às necessidades. Pode ser que exista uma nova prática ou uma nova realidade que exige uma atualização do padrão. Dentro de cada parte desse filtro, partem ações, obviamente, para a gente melhorar o padrão. E aqui é um gráfico mostrando os resultados. Então, a gente percebe qual padrão exige uma maior atenção, precisa uma maior atenção do grupo de apoio para melhorar ou retreinar as pessoas. Bom, um outro ganho muito importante que nós tivemos foi o grupo de solução de problemas da rotina. Então, como que funciona, né? Essa sala ela fica em frente à linha, ela fica dentro do galpão de produção. Os operadores e líderes lançam os problemas do turno nesse quadro. Aqui tem o filtro de padrão que eu mostrei no slide anterior, que é analisado pelo nível dos supervisores. Eles, diariamente, pegam o problema aqui e passam no filtro do padrão para ver se é algo relacionado ao padrão. A gente, por experiência, tem percebido que 70% a 80% dos padrões dos problemas ficam nesse nível. Eles estão relacionados ao padrão. Pouquíssimos problemas sobem, né, passam para frente. Então, os que passam para frente, eles chegam para o nível dos engenheiros para fazer uma análise. Se for uma ação rápida, ok. Se não, a gente faz uma priorização para lançar
possivelmente uma semana Kaizen ou um grupo de melhoria. Para isso, nós usamos o diagrama de Nemoto, e que ele foi muito importante para definir os papéis. A gente costumava perceber que, às vezes, o gerente estava com um problema super simples na mão, e o operador ou o supervisor com um problema extremamente complexo e não subia o problema. Então, aqui nós definimos os papéis, né? O setor de liderança da linha ele tem que estar quase que o tempo inteiro focado no padrão, garantir o respeito ao padrão. O nível de supervisão, engenharia, eles já têm um pouco do trabalho do padrão, mas eles têm que estar pensando na melhoria dos padrões existentes. E isso surge naquele filtro de padrão que eu mostrei anteriormente. E o nível de gestão já começa a pensar no modo de inovar, fazer diferente. Então, isso foi importante para definir os papéis. E com esse grupo de gestão da rotina, o principal ganho foi que nós conseguimos inverter a pirâmide. Então, vários colegas aqui citaram o fator das pessoas. Era comum você chegar para perguntar para um líder, para um supervisor, por que você está fazendo isso? Porque o meu engenheiro pediu, porque o meu gerente pediu. Mas e aí, por quê? E agora é o contrário. Nós estamos fazendo o que os operadores pediram para a gente fazer. Eles que estão mostrando a necessidade. E eles que estão mais perto do cliente, eles que têm, de fato, a real necessidade. Então, é uma quebra de paradigma muito importante a gente conseguir inverter a pirâmide, colocar a área de administrativo, que às vezes não vai nem na área ver o que está acontecendo, colocar eles para trabalharem para a produção. Então, esse é um ganho muito importante. Bom, os resultados, conforme eu disse, o TRS é o indicador que a gente usa para acompanhar a produção. Então, no início do projeto, a gente estava com aproximadamente 60% de TRS, e hoje a gente atingiu o maior resultado no mês passado, e somente no mês de agosto a gente não conseguiu bater a meta estipulada, e no mês de março. Os demais meses, todos nós atingimos essa meta ousada que foi traçada no início do projeto. Bom, demais ganhos, O principal, atendimento ao cliente, foi ele a razão de todo esse trabalho. Mudança no sistema de gestão, vocês perceberam ali, aquela sala ela fica com a parede completamente lotada de post-its. Então, isso é uma mudança na cultura das pessoas. Como que vai gerenciar a fábrica? É tudo muito visual, é tudo muito fácil de entender. Não precisa de uma planilha, de uma pessoa, só ele que consegue abrir, só ele que consegue explicar. Está para todos ali o acesso. Então, e a resposta da gerência é sempre a mesma, ela é clara, ela é definida, não tem complexidade. Então, essa é uma mudança que a gente tem conseguido no sistema de gestão. O quebra do paradigma com o sucesso do projeto fora do setor automotivo. Muitas pessoas não acreditavam no sucesso por não ser um setor automotivo, mas a própria convenção aqui tem provado que isso é extremamente possível. Bom, em termos de semanas Kaizen, na empresa já foram realizadas mais de 30, e para esse projeto especificamente mais de 10 semanas, em diferentes assuntos, SMED, manutenção autônoma, qualidade, e o ganho, não tem nem como dizer, ele é muito grande. Então, nessa semana a gente vai para a área para verificar, para discutir junto com os operadores, é ir no Gemba e ver, não é só acreditar no que está sendo dito. A análise sempre usando post-it de maneira bem visual. E aqui a turma está olhando os indicadores e o trabalho no fim da semana, o envolvimento da equipe. Então, essas semanas Kaizen, foram elas que trouxeram esse ganho de 30% de aumento de produtividade. Frequentemente a gente faz comemoração dos resultados, comunicação, mostrando para a equipe como que tem sido a evolução. Então, essa foi uma das comunicações que a gente fez para um dos turnos. E o interessante é receber o feedback deles, como eles percebem que a linha está totalmente diferente de quando começou. Eles dizem que, no início, antes do projeto, quando reclamavam de um problema, a solução desse problema era muito demorada, e hoje eles percebem a velocidade. Então, apesar de um aumento de produção, que para muitos no início seria aumento de trabalho, de desgaste, todos eles estão extremamente satisfeitos com o projeto. Ou seja, aumentamos
30% da produção, parecia que ia ser uma maior pressão, mas pelo contrário, porque eles ganharam apoio, eles ganharam toda a área de administrativo voltado para atendê-los. Então, isso é muito gratificante receber esse retorno deles. Bom, para fazer agora uma propaganda para a próxima convenção aí, nós lançamos uma nova visão com esse projeto, que é, nós temos a fábrica de luvas que fornece a luva é como se fosse um conector, em que ela é conectada na ponta do tubo para ligar um tubo ao outro, na hora que o cliente vai descer na plataforma. Então, hoje, a gente tem, em média, 40 dias de tempo de atravessamento, ou seja, a luva que é produzida hoje, 40 dias depois, ela chega na linha de rosqueamento. Por não produzirmos na sequência correta, por produzirmos em excesso, por termos uma série de desperdícios. E a nova meta que nós assumimos são 2 dias, ou seja, o que nós estamos produzindo hoje, amanhã ela está sendo aplicada no tubo e o produto está pronto para ser entregue para o cliente. Então, já fizemos aquela primeira semana de diagnóstico, já temos grupos Kaizen atuando, então, na verdade, esse 40 que eu falei não é verdade, porque ele já caiu um pouco. Então, ou seja, o projeto ele nunca acaba. Conforme eu disse, a tendência é que isso vire o sistema de gestão da empresa. Então, vai estar na nossa rotina, vai estar no nosso dia a dia. A gente só vai mudando a visão, só vai mudando conforme o que o cliente nos solicita, aonde que nós vamos atuar. É isso, muito obrigado.